Olá! O objetivo que temos aqui hoje é, ao mesmo tempo, ambicioso e absolutamente fundamental. A gente vai aprender um método acadêmico, rigoroso, para a gente conseguir interpretar o que a Bíblia de fato diz sobre o mundo espiritual. E olha, isso significa embarcar numa jornada intelectual que vai muito além dos mitos populares, daquele sensacionalismo e das teologias de guerra cósmica que a gente vê tanto por aí, né? A necessidade desse método fica clara quando a gente percebe que muitas leituras de hoje, mesmo as bem-intencionadas, acabam forçando o texto bíblico a dizer coisas que ele nunca quis dizer. Elas projetam nossas ansiedades modernas sobre uma guerra espiritual invisível em cima de narrativas antigas que tinham preocupações e contextos completamente diferentes. Então, nosso trabalho aqui vai ser o de um arqueólogo. Vamos remover essas camadas de tempo para entender o texto no universo dele, no que a gente pode chamar de seu ambiente cognitivo original. Porque só quando a gente entende a pergunta que o autor bíblico estava respondendo é que a gente pode, de verdade, entender a mensagem que ele queria nos passar. E este aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa para essa jornada. A estrutura foi pensada de propósito. Nos 2 primeiros pontos, a gente vai focar em montar a nossa caixa de ferramentas hermenêuticas. Quer dizer, a gente precisa primeiro aprender como se lê antes de sair decidindo o que o texto diz. Com essas ferramentas em mãos, aí sim a gente vai aplicá-las nos textos específicos. Vamos começar com a surpreendente ausência de demônios no Antigo Testamento, para depois fazer uma releitura crítica daquelas passagens que são sempre usadas para sustentar a teologia do conflito. Em seguida, vamos rastrear como a figura do Satã, que era uma função, evoluiu até se tornar o diabo que conhecemos. E, por fim, a gente mergulha no Novo Testamento para ver como os autores usam essa linguagem, já desenvolvida, para fazer afirmações teológicas, principalmente sobre quem era e o que fez Jesus Cristo. Vamos começar então pelo alicerce de todo o nosso trabalho. A premissa mais importante que a gente precisa guardar é esta: a maneira como a gente lê é muito mais crucial do que simplesmente o que a gente lê. Os maiores erros de interpretação da história, veja bem, não vêm de má fé, mas de uma falha de método, a de ignorar o tal do ambiente cognitivo original do texto. Pensa nisso como o universo simbólico, cultural e até científico que o autor e o seu público compartilhavam. Entrar nesse mundo significa entender que eles não pensavam como nós, não faziam as mesmas perguntas que nós e não partiam das mesmas ideias sobre a realidade. A tarefa do intérprete responsável, portanto, é de um antropólogo cultural, alguém que busca entender uma comunicação nos termos dela antes de tentar traduzi-la para os nossos. Isso nos leva à pergunta mais crítica de todas para qualquer pessoa que estuda a Bíblia. Uma distinção que muda completamente o jogo da interpretação. A Bíblia foi escrita para nós ou foi escrita a nós? Pode parecer um detalhe, uma coisinha sutil, mas a diferença é um abismo. É a diferença entre ser o destinatário de uma carta, que já entende todas as piadas internas, e estar ouvindo a conversa de outras pessoas, o que exige um esforço enorme para entender o contexto. Assumir que a Bíblia foi escrita a nós é o erro de achar que os autores bíblicos estavam pensando num público do século XXI, com nossos problemas, nossa ciência, nossa filosofia. A tese central, então, é a seguinte: a Bíblia foi escrita para nós. Claro, no sentido de que sua mensagem teológica principal tem uma relevância que atravessa o tempo. Mas ela não foi escrita a nós. Ela foi escrita a um público antigo que vivia em culturas específicas, Israel, Babilônia, Império Romano, e que tinha uma visão de mundo radicalmente diferente da nossa. O texto simplesmente assume que o leitor compartilha daquele universo. Por exemplo, um israelita antigo acreditava que a Terra era plana e coberta por um domo sólido. Os autores bíblicos não argumentam a favor disso. Eles partem desse princípio. Portanto, para entendê-los direito, o nosso trabalho hoje é o de se tornar um insider cultural. É aprender a pensar como eles pensavam para captar a mensagem que o autor, inspirado por Deus, realmente queria comunicar. E como a gente faz essa tradução cultural? Com uma ferramenta conceitual que é crucial: a distinção entre afirmação e referência. Pensa assim: a afirmação é a mensagem principal, a novidade teológica que o autor inspirado quer comunicar. É o coração da revelação. A referência, por outro lado, é o cenário. São as crenças culturais e científicas que o público já tinha. O autor bíblico usa essas referências sobre a forma da terra, sobre como o corpo funciona, sobre a existência de certos espíritos, não para dizer que elas são verdades científicas, mas como um veículo, uma linguagem comum para transmitir sua afirmação teológica. Ou seja, a Bíblia não afirma que o céu é um domo sólido. Ela faz referência a essa crença para afirmar que Deus é o Criador soberano de tudo. Confundir a referência com a afirmação é o erro que leva a todo tipo de distorção. E quando a gente ignora essa distinção entre afirmação e referência, o resultado são essas abordagens que distorcem o texto.
A desmitologização, por exemplo, tenta salvar a Bíblia para o leitor moderno, tirando tudo que soa mítico ou sobrenatural. Já o concordismo faz o contrário. Ele tenta forçar o texto a dizer o que a ciência moderna diz, querendo achar Big Bang em Gênesis. E a teologia do conflito, que está muito na moda, comete o erro de pegar cada referência a seres espirituais como se fosse a afirmação principal do texto, transformando a Bíblia num manual de guerra cósmica. Todas essas abordagens, cada uma a seu modo, acabam desrespeitando a intenção original do autor, impondo ao texto uma agenda que não é dele. Essa frase resume perfeitamente a nossa abordagem. O trabalho do intérprete não é forçar o texto a responder às nossas perguntas modernas. O trabalho é recuperar, com humildade e com rigor, o significado que o texto tinha para o seu público original. O significado que o autor quis dar e que a primeira audiência entendeu é o nosso ponto de controle. A gente não pode fazer o texto dizer algo que ele nunca quis dizer. Esse princípio é a âncora que nos impede de sermos levados por qualquer onda de interpretação subjetiva. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa caixa de ferramentas. Além do contexto cultural, a gente precisa entender o gênero literário. A forma de um texto determina a sua função e, digamos, as regras do jogo para interpretá-la. Ninguém lê uma poesia com os mesmos olhos que lê um documento de cartório, certo? A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca com todo tipo de gênero: narrativa, lei, poesia, profecia, cartas, apocalíptico. Reconhecer o gênero de uma passagem é o primeiro passo para não distorcer a mensagem. Pensa, por exemplo, na narrativa histórica. Um erro muito comum é tratar as histórias da Bíblia como se fossem a gravação de uma câmera de segurança que registra tudo de forma fria e objetiva. Isso não existia na antiguidade. A historiografia antiga, inclusive a bíblica, funciona muito mais como um filme. O diretor de um filme seleciona cenas, corta o que não interessa para a trama, dá um close para enfatizar algo e organiza tudo para construir um enredo e passar uma mensagem. As narrativas bíblicas são assim. São produtos teologicamente elaborados. A verdade delas não está em ser um relatório forense, mas na mensagem teológica que o autor comunica através da forma como ele conta aquela história. E o gênero do mito? Essa palavra tem uma carga negativa hoje, né? A gente ouve mito e pensa mentira. Mas nos estudos literários, mito é um gênero que expressa a visão de mundo de uma cultura, suas crenças mais profundas. Mitos antigos, como o relato da criação em Gênesis 1, não são tentativas fracassadas de fazer ciência. A ciência moderna pergunta sobre o mecanismo, como as coisas funcionam. O mito antigo pergunta sobre função e propósito, qual é a ordem do universo e qual o nosso lugar nele. Gênesis 1 não é um texto sobre física, é uma afirmação teológica radical para sua época, dizendo que o cosmos é um templo ordenado por um único Deus e não o resultado de uma briga de deuses. Outro gênero que causa muita confusão é a pseudoepigrafia. O prefixo pseudo já faz a gente pensar em falsificação, em fraude, mas isso é um erro. No período do Segundo Templo, isso era uma convenção literária totalmente aceita. Um autor escrevia na persona de uma figura famosa do passado, como Enoque ou Moisés, não para enganar, mas para dar autoridade à sua mensagem. É como se ele dissesse: isto é o que Enoque diria sobre os problemas de hoje. Pensa num roteirista que escreve um discurso para uma figura histórica num filme. O objetivo não é enganar, é comunicar uma mensagem através de uma voz já conhecida e respeitada. E por fim, o gênero apocalíptico, de Daniel e Apocalipse. Talvez o gênero mais mal interpretado de todos. As pessoas leem como se fosse um jornal do futuro, tentando decifrar códigos para prever o que vai acontecer. Ou então como se fosse uma câmera espiã no céu, mostrando as batalhas espirituais em tempo real. As duas leituras estão erradas. A literatura apocalíptica é uma literatura de resistência. Ela usa imagens bizarras e simbólicas, bestas, anjos, números, para fazer um comentário teológico sobre a crise que o público original estava vivendo. Ela dizia para eles: apesar do caos que vocês estão vendo, Deus está no controle e vai trazer justiça. Não é sobre prever o futuro, é sobre dar esperança no presente. Muito bem. Com as nossas ferramentas afiadas, vamos agora mergulhar no nosso tema, começando pelo Antigo Testamento. E a primeira descoberta para muita gente é um choque. Diferente dos seus vizinhos, como a Mesopotâmia e o Egito, onde a vida era cheia de demônios, amuletos e rituais, os demônios estão ausentes da teologia e da vida ritual de Israel, como a gente vê na Torá. E essa ausência não é um acidente, não é um esquecimento, é uma afirmação teológica poderosa e polêmica. Ué, mas e aquelas palavras que são traduzidas como demônios?
Boa pergunta. O que acontece é que lemos essas palavras com os nossos óculos de hoje. Pega Sheirim, por exemplo. Literalmente significa os peludos ou bodes. Em Isaías, descreve os animais selvagens que vão viver nas ruínas da Babilônia, um símbolo do caos. Lilith, que só aparece uma vez, é provavelmente uma referência poética a uma figura do folclore da Mesopotâmia, para pintar um quadro de desolação total. E Shedim, em Deuteronômio, se refere a deuses estrangeiros. O problema ali era a idolatria, o ato de sacrificar a outros deuses e não que esses deuses fossem demônios no sentido que a gente entende hoje. E aqui está uma diferença crucial de mentalidade. A gente hoje gosta de colocar tudo em caixinhas separadas. Isso é um animal, isso é um espírito. Mas para o pessoal do Antigo Oriente Próximo, essa linha era muito mais fluida. Um demônio bode podia ser simplesmente um bode que vivia num lugar perigoso, na fronteira do mundo civilizado, e por isso ele encarnava as forças do caos. O texto usa a imagem para evocar perigo, desordem, ausência de Deus, e não para nos dar uma lista de tipos de espíritos. Mas a prova definitiva, o argumento mais forte da não centralidade dos demônios na teologia do Antigo Testamento está na lei de Moisés. Pensa comigo, se demônios fossem uma ameaça real e constante, a gente esperaria que a Torá, que regula tudo da vida de Israel, estivesse cheia de instruções sobre como lidar com eles, certo? Pois bem, o número de rituais de exorcismo ou de proteção contra demônios no Pentateuco é exatamente este, 0. Nenhum. Em contraste, os textos da Mesopotâmia estão lotados de encantamentos. Essa ausência na lei de Israel é ensurdecedora. Ela nos diz que, para a teologia oficial de Israel, a grande ameaça espiritual não eram os demônios, mas sim a idolatria e a injustiça social. Com essa base bem estabelecida, vamos agora olhar para alguns dos textos-chave usados para construir essa ideia de teologia do conflito, de uma guerra cósmica entre anjos e demônios. Uma leitura cuidadosa, que respeita o gênero e o contexto, vai mostrar que esses textos, na verdade, estão comunicando uma coisa bem diferente do que se costuma pensar. Vamos começar pelo Salmo 82, que é talvez o pilar da teoria dos espíritos territoriais, aquela ideia de que deuses menores se rebelaram contra Deus. A leitura popular enxerga ali uma cena literal de um tribunal no céu, com Deus julgando seus subordinados. Mas será que o texto diz isso mesmo? A chave para decifrar o Salmo 82 está na ambiguidade da palavra hebraica Elohim. Ela pode significar o Deus de Israel, seres celestiais, deuses pagãos ou, de forma metafórica, juízes e reis humanos. O Salmo brinca com essa ambiguidade de propósito. O ponto do salmista não é nos dar um organograma do céu. A preocupação dele é a injustiça aqui na terra, que não protege os órfãos e as viúvas. A afirmação teológica é: quando todos os sistemas de poder falham, sejam juízes humanos que agem como deuses ou até seres celestiais, Yahweh intervém para julgar a todos e estabelecer a sua justiça. É um grito contra a injustiça, não um relatório sobre o céu. Agora, Daniel 10, outro pilar da teologia do conflito. A leitura comum é que o anjo foi barrado por 21 dias por um demônio, o príncipe da Pérsia, e só conseguiu passar com a ajuda de Miguel. Isso implicaria que a vontade de Deus pode ser frustrada. Mas uma leitura atenta do hebraico mostra outra coisa. O texto diz que a oração foi ouvida no primeiro dia. O verbo usado não sugere uma batalha, mas que o mensageiro permaneceu com os reis da Pérsia. Miguel não vem para uma luta, mas para assumir o posto, como um substituto. A imagem não é de combate, mas de diplomacia na corte celestial. O mensageiro estava ocupado em negociações, não numa briga que atrasou a resposta de Deus. E a famosa passagem sobre a queda de Lúcifer em Isaías 14? Bom, o próprio texto nos dá o contexto. O capítulo começa dizendo: "Você vai fazer esta sátira contra o rei da Babilônia." É uma canção de deboche sobre a queda de um tirano humano. Para criar essa sátira, o profeta usa imagens de um mito cananeu sobre uma divindade menor que tentou tomar o trono do Deus principal. Não há absolutamente nada no texto que sugira que Isaías está contando a origem de Satanás. A identificação de Lúcifer com Satanás é uma tradição que veio muito tempo depois. Não é uma interpretação do texto original. Por último, Gênesis 6, os filhos de Deus e as filhas dos homens. No seu contexto original, a passagem é bem curta e misteriosa. É só mais um exemplo da bagunça no mundo antes do dilúvio. O texto nem diz que a união foi um pecado. Foi só muito tempo depois, em livros como Enoque, que essa historinha foi reinterpretada e enormemente expandida. Em Enoque, ela vira a grande história da queda dos anjos, que ensinam o mal à humanidade e dão origem aos demônios. E por que isso é importante?
Porque quando autores do Novo Testamento, como Pedro e Judas, falam de anjos aprisionados, eles estão fazendo referência a essa tradição de Enoque que todo mundo na época conhecia. Eles estão usando uma referência cultural e não dando um comentário sobre o significado original de Gênesis 6. E essa discussão sobre um Enoque é a ponte perfeita para a nossa próxima sessão. A figura de Satanás como o inimigo de Deus e a encarnação do mal não surge pronta no Antigo Testamento. Ela se desenvolve com o tempo. E a gente consegue rastrear essa evolução, de um cargo, uma função, no Conselho de Deus, até uma entidade personificada que representa o mal. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra Satã, especialmente com o artigo Ra na frente, não é um nome próprio como João. É um título, um cargo, que significa o acusador ou o promotor. É uma função dentro do Conselho Divino de Yahvé. Em Jó e em Zacarias, o Satã é um dos seres celestiais cujo trabalho é testar a lealdade dos humanos. Ele não é um inimigo rebelde de Deus. Ele trabalha para Deus num papel de adversário da humanidade, mas a serviço de Deus. O livro de Jó é o exemplo perfeito disso. A gente não deve ler o prólogo como se fosse uma câmera no céu nos mostrando de onde vem o mal e o sofrimento. Jó é literatura de sabedoria, é um profundo experimento mental. A questão em debate no céu não é se Jó é inocente, mas se a política de Deus de recompensar os justos funciona. O Satã age como promotor que testa essa política. O livro todo é uma exploração filosófica sobre justiça e sofrimento, não a biografia do diabo. Um exemplo claríssimo de como essas ideias evoluem é a figura de Belial. No Antigo Testamento, Belial não é uma pessoa. A expressão filhos de Belial descreve gente perversa, que quebra a aliança, é uma qualidade, a maldade. Séculos depois, lá nos manuscritos do Mar Morto, essa ideia abstrata vira uma pessoa. Belial se torna o nome do anjo das trevas, o líder do mal. E aí, no Novo Testamento, Paulo pode usar o nome Belial como o oposto de Cristo, porque o público dele já conhecia essa figura. A gente vê o desenvolvimento histórico da ideia, passo a passo. E a serpente de Gênesis 3. No seu contexto original, para o público israelita, a serpente não era o diabo. Ela era uma criatura do caos, um ser que representa a desordem, a sabedoria que subverte a ordem de Deus no jardim. Ela é parecida com outras criaturas do caos, como Leviatã. A identificação da serpente com o diabo é uma releitura teológica que veio bem depois, que a gente vê em Apocalipse, por exemplo. Mas não é o que o autor de Gênesis queria dizer. Ler Satanás em Gênesis 3 é um anacronismo. E assim a gente chega ao Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento não escrevem num vácuo. Eles estão mergulhados no ambiente cognitivo da sua época, onde figuras como Satanás, Belial e os demônios já faziam parte do imaginário popular. Eles usam esse vocabulário, essas ideias que já estavam no ar, não para nos dar uma aula sobre demônios, mas para fazer afirmações poderosas sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer e qual é a identidade do seu povo. A linguagem sobre demônios está a serviço da mensagem sobre Cristo. A narrativa da tentação de Jesus é um exemplo perfeito. O objetivo principal da história não é revelar as táticas do diabo. O ponto central é a identidade de Jesus. A narrativa é construída para mostrar Jesus como o verdadeiro Israel, o filho fiel que vence onde o Israel antigo falhou. Nos 40 dias no deserto, Jesus reverte os 40 anos de fracasso de Israel. Onde Israel reclamou por pão, Jesus se recusa a usar seu poder. Onde Israel testou a Deus, Jesus se recusa a testar o Pai. E onde Israel adorou um bezerro de ouro, Jesus se recusa a adorar Satanás. O diabo é o personagem que permite essa demonstração sobre quem é Jesus. E os exorcismos, como a história do endemoniado gadareno. De novo, a função principal não é nos ensinar sobre demônios. Essas histórias funcionam como uma espécie de Chaos Camp, que é um termo para batalha contra o caos. Jesus é apresentado como o guerreiro divino, como Yahvé no Antigo Testamento, que invade o território do caos, a terra dos gentios, os túmulos, o mar, e restaura a ordem de Deus. Ao expulsar a legião, Jesus não está só curando uma pessoa. Ele está mostrando sua autoridade divina para trazer o reino de Deus, a ordem, para o mundo em desordem. Os exorcismos são sinais da chegada do reino. E então chegamos em Efésios 6, o texto clássico da guerra espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Será que Paulo está de fato nos dando um manual tático para a gente lutar contra demônios? Para entender essa passagem, a gente precisa ir para a cidade de Éfeso no primeiro século.
Éfeso era um centro de magia, feitiçaria e muito medo de poderes espirituais. As pessoas viviam com medo de maldições e demônios. A mensagem de Paulo aqui não é para aumentar esse medo, mas para acabar com ele. Ao falar da armadura de Deus, usando a imagem de um soldado romano invencível, Paulo está dando segurança aos cristãos. O ponto não é um plano de batalha, mas uma mensagem de confiança. Em Cristo vocês já estão protegidos e a vitória sobre qualquer poder já está garantida. É uma mensagem de segurança. Resumindo, o que isso tudo mostra é que o Novo Testamento não usa a linguagem de demônios e Satanás para nos dar informações sobre eles. A intenção não é ser um manual de demonologia. Ele usa esse vocabulário, que o público já conhecia, como uma ferramenta. É uma linguagem usada para exaltar a supremacia de Cristo, para definir a identidade da Igreja e para classificar tudo que se opõe ao reino de Deus como parte do domínio da desordem, um domínio que Cristo já venceu. E assim chegamos à nossa conclusão. Se existe uma imagem que resume toda essa nossa jornada, é esta: a Bíblia não é um bestiário. Bestiários eram livros medievais que descreviam animais reais e fantásticos. O propósito da Bíblia não é descrever as criaturas do mundo espiritual ou catalogar demônios. Vamos recapitular então a nossa caixa de ferramentas. Primeiro, lembrar sempre que a Bíblia foi escrita para nós, mas não a nós. Segundo, a distinção crucial entre a afirmação teológica do autor e as referências culturais que ele usa. Terceiro, reconhecer que o gênero do texto muda as regras do jogo. E quarto, a necessidade de rastrear o desenvolvimento histórico das ideias em vez de achar que elas sempre significaram a mesma coisa. E essa é a conclusão final. A Bíblia não é uma fonte de informação sobre a mecânica do mundo espiritual. A sua mensagem não é sobre demônios. A Bíblia fala sobre Deus, ela usa as crenças do mundo antigo sobre o cosmos e sobre espíritos como uma tela sobre a qual ela pinta a sua obra-prima, a revelação de quem é Deus, seu caráter, sua aliança e seu plano de redenção em Cristo. Confundir o veículo com a mensagem, a tela com a pintura, é perder o foco daquilo que a Bíblia realmente quer nos dizer. E fica aqui, então, uma provocação final. Esse método que a gente explorou hoje, a leitura contextual, a distinção entre afirmação e referência, a atenção ao gênero, é uma ferramenta hermenêutica muito poderosa. O que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma lente rigorosa a outras doutrinas, a outras passagens bíblicas que geram tanta controvérsia? Que compreensões novas, profundas e, quem sabe, até libertadoras a gente poderia alcançar? A jornada da interpretação responsável é contínua, é exigente, mas é sempre recompensadora.